Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 993 de 23 de abril de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest, com o oferecimento do Google Security. A Microsoft publicou na terça-feira uma atualização de emergência para o ASP.NET Core, o framework amplamente utilizado para a construção de aplicações web na plataforma .NET. A vulnerabilidade, catalogada como CVE 2026-40-372 e com CVSS 9.1, permite que um atacante não autenticado eleve seus privilégios ao nível de System, o mais alto em sistemas Windows, além de acessar arquivos sensíveis e modificar dados. A raiz do problema está em um componente chamado Data Protection, que é responsável por criar cookies de autenticação, tokens antifraude e outros dados protegidos das aplicações. Uma regressão introduzida na versão 10.0.6, lançada no Patch Tuesday desse mês, fez com que o mecanismo de validação criptográfica calculasse o código de autenticação sobre os bytes errados no payload e descartasse o resultado. Em termos mais simples, o sistema passou a verificar a assinatura do documento na folha errada e depois jogou fora a verificação. Com isso, um atacante pode forjar um payload que passe pelos controles de autenticidade da aplicação, se autenticar como um usuário privilegiado e fazer a aplicação emitir tokens legítimos, como chaves de API, links de reset de senha ou sessões em seu nome. A exploração requer 3 condições: a aplicação usar o pacote Microsoft.ASP.NET Core.Data Protection nas versões 10.0.0 a 10.0.6, a versão do NuGet ser carregada em tempo de execução e a aplicação rodar em Linux ou macOS, ou seja, plataformas não Windows. Isso limita o escopo de exposição, mas não diminui a gravidade, pois as aplicações .NET 10 rodando em ambientes em nuvem e containers Linux se encaixam exatamente nesse perfil. A Microsoft descobriu o problema ao investigar relatos de falhas de decriptação que começaram a aparecer logo após o lançamento da 10.0.6. O que era inicialmente um bug funcional acabou se revelando também uma vulnerabilidade de segurança crítica. A correção está na versão 10.0.7, disponível desde a terça-feira, e a atualização precisa ser acompanhada de uma ação adicional, que é rotacionar o keyring do Data Protection. Isso porque tokens forjados emitidos durante a janela de vulnerabilidade permanecem válidos mesmo após o update, até que as chaves sejam rotacionadas. Não há evidências de exploração ativa, mas o perfil da falha, sem necessidade de autenticação, CVSS 9.1, capacidade de elevar privilégios e tal, justifica a atualização imediata. E a Forescout publicou um conjunto de 22 vulnerabilidades batizadas de Bridge Break em conversores serial IP dos fabricantes Lantronix e Silex Technology. Esses dispositivos são usados para conectar equipamentos industriais com protocolos seriais legados a redes IPs modernas, ou seja, são as pontes entre o mundo industrial antigo e a rede corporativa. Com cerca de 20 mil dispositivos expostos à internet, as falhas incluem a execução remota de código sem autenticação, o bypass de autenticação, além de senhas padrão e chaves criptográficas chumbadas no firmware. A mais grave é a CVE 2026-32956 com CVSS 9.8, um buffer overflow no Silex SD330AC, que permite a execução de código sem qualquer credencial. Na prática, um atacante pode tomar o controle do conversor, interromper comunicações industriais, alterar dados de sensores e usar o dispositivo como ponto de entrada para a rede OT. Patches estão disponíveis. Além de atualizar, retire esses dispositivos da internet e segmente a rede. E a Kaspersky documentou um wiper até então desconhecido chamado Lotus Wiper, utilizado em uma campanha destrutiva contra o setor de energia e de serviços públicos da Venezuela durante o período de tensão geopolítica na virada do ano passado para esse, que resultou na retirada de Nicolás Maduro do poder.
Wipers são ameaças cujo único propósito é a destruição total dos dados. Não há pedido de resgate, não há negociação. O ataque seguiu um roteiro em múltiplas fases. Primeiro, 2 scripts em lote desabilitavam defesas e preparavam o ambiente. Depois, o Lotus Wiper era implantado e iniciava a destruição sistemática, sobrescrevendo discos físicos setor a setor, apagando pontos de restauração e eliminando logs, deixando os sistemas em estado irrecuperável. O malware foi compilado em setembro do ano passado e carregado em uma plataforma pública em dezembro do mesmo ano, o que indica meses de preparação antes da fase destrutiva. O ator permanece não identificado, mas a ausência de motivação financeira, a tipificação do alvo como estratégico e o nível de preparo apontam fortemente para uma operação patrocinada por algum estado. E a Zscaler documentou uma nova campanha do grupo de espionagem Tropic Trooper contra indivíduos de língua chinesa em Taiwan, além de alvos na Coreia do Sul e no Japão. O acesso inicial se dá por meio de um arquivo zip com iscas de temática militar, dentro do qual há uma versão adulterada do leitor de PDF Sumatra PDF, que implanta em memória um agente do framework de pós-exploração Adaptix C2. O detalhe notável é a infraestrutura de comando e controle. O grupo criou um listener customizado que abusa da API do GitHub para trocar comandos e extrair dados, disfarçando o tráfego malicioso como chamadas legítimas a essa plataforma. Vítimas de alto valor são então migradas para túneis do Visual Studio Code, uma funcionalidade legítima de acesso remoto da Microsoft, de modo a manter o acesso interativo persistente. A reutilização do loader Toshis, do backdoor Entry Shell e do Cobalt Strike com uma marca d'água conhecida do grupo sustentam a atribuição com alto grau de confiança. Por fim, o Jiffy Report publicou uma análise detalhada do Bisa Scanner, uma plataforma de exploração em larga escala cujo servidor foi involuntariamente exposto na internet, oferecendo aos pesquisadores visibilidade rara sobre uma operação criminosa ativa. O operador, identificado pela persona Bon Jovi Goes Hard no Telegram, construiu um pipeline modular que combinava a exploração em massa da falha CVE 2025-55182, uma falha crítica de RCE no framework React, com automação assistida por inteligência artificial para triagem, validação e priorização das vítimas. O detalhe que chama atenção é o uso de ferramentas de IA como Cloud Code e o OpenClaw para refinar o próprio pipeline de ataque. O servidor continha mais de 13 mil arquivos, logs de mais de 900 comprometimentos confirmados e uma coleção de mais de 30 mil arquivos .env com credenciais das vítimas. Se sua infraestrutura expõe aplicações em Next.js ou React Server Components, priorize a aplicação do patch para CVE 2025-55182, caso não tenha aplicado, e rotacione todas as credenciais e segredos armazenados. É isso. Fim do Cyber Morning Call de hoje. Obrigado por ouvirem esse podcast. Tenham um bom dia. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. A gente está chegando no episódio 1000 do Cyber Morning Call e eu gostaria de fazer uma coisa legal quando a gente atingir essa marca. Eu queria saber se você tem alguma história com esse podcast, se você tem alguma história com o Cyber Morning Call, se ele te ajudou a proteger seu ambiente, a estudar alguma coisa, a conseguir um emprego, sei lá. Qualquer história vale e as melhores serão lidas por mim no material especial que a gente está bolando por aqui. Então, se você tem algo a dizer sobre o Cyber Morning Call, essa é a hora. Manda a sua história nos comentários do Spotify, caso você ouça esse podcast por lá, ou por e-mail para mim, cabral@tempest.com.br. Tchau!